1935, em meio aos ecos de um tempo turbulento, Nuremberg se revela como o palco de uma revolução visual que jamais seria esquecida. Sob os céus abertos, em planos aéreos que pareciam desafiar a própria gravidade, Leni Riefenstahl cravou em filme a estética fascista, inaugurando uma era em que a imagem ganhava força para moldar destinos. A grandiosidade dos seus enquadramentos não era meramente técnica, transformava sentimentos em ideologia, e a própria câmera se tornava instrumento de poder. Enquanto as lentes captavam multidões em êxtase e soldados em silêncio reverente, um mundo começava a compreender que as histórias contadas na tela poderiam antecipar batalhas travadas na vida real. Aos poucos, a arte e a política se entrelaçavam de forma inquietante, e a estética se tornava linguagem de manipulação. Por trás de cada corte preciso e de cada ângulo inusitado, escondia-se a ambição de transformar o caos em uma narrativa ordenada, onde deuses e monstros se mesclavam em um mesmo plano. Mas nem todos encaravam essa nova realidade com os olhos encantados da passividade. Vindo do outro lado do Atlântico, Frank Capra, um mestre da reinterpretação, se viu diante de um enorme dilema: como combater o poder arrebatador da propaganda nazista usando os próprios recursos que a inspiraram? Em uma reviravolta cinematográfica, Capra se propôs a transformar imagens originalmente concebidas para glorificar a tirania em ferramentas de conscientização e resistência. Seu trabalho, apoiado pela determinação de um exército que necessitava unir forças e valores, mostrou que a mesma cena poderia carregar tanto a mensagem do desespero quanto o prelúdio de uma nova esperança. A magia, ou a armadilha, residia na forma como a edição e a montagem podiam ditar o significado de uma narrativa. O olhar atento do espectador, guiado por cortes precisos e trilhas sonoras cuidadosamente escolhidas, podia interpretar uma multidão de rostos como uma manifestação entusiasmada ou como um rebanho hipnotizado. O mesmo tanque, filmado sob a perspectiva de um gênio da propaganda, podia ser enaltecido como símbolo de invencibilidade ou rebaixado à mera reminiscência de uma máquina obsoleta. Essa dualidade, tão brilhantemente explorada por Riefenstahl e contestada por Capra, elevou a arte do cinema a uma arena onde sentimentos e convicções eram esculpidos, quase como se a verdade se moldasse aos ditames da própria imaginação. Mesmo décadas depois, essa linguagem persistia e se reinventava em palcos modernos. Das coreografias meticulosamente coreografadas em Pyongyang às campanhas políticas em Washington, os mesmos enquadramentos e técnicas que outrora transformaram discursos em epopeias agora voltavam para manipular a visão da realidade. A suástica pode ter sido substituída por bandeiras, mas o poder evocativo do movimento de uma câmera, o impacto de uma edição bem feita, permanece tão influente quanto sempre foi. Historicamente, a manipulação visual se provou capaz de transcender o tempo, transportando mensagens que ressoam em nossas consciências e nos fazem questionar os verdadeiros motivos por trás de cada imagem. À medida que mergulhamos nessas trajetórias, somos convidados a refletir: como a estética pode tanto enaltecer ideais quanto encobrir verdades. Riefenstahl, com sua audácia e inovação, construiu um legado que, embora repleto de controvérsias, é inegavelmente poderoso. Capra, por sua vez, nos mostrou que o mesmo arsenal visual pode ser reprogramado para revelar e contrariar narrativas opressoras. Tal dualidade nos lembra que a câmera, mesmo diante de desafios monumentais, permanece uma testemunha silente da história, capaz de transformar o cotidiano em um espetáculo de emoções e interpretações. No final, a pergunta que se impõe é tanto um convite quanto um alerta: e se todos os truques, todas as manipulações, fossem revelados? E se a câmera deixasse de ser uma arma de persuasão e se convertesse simplesmente em uma mosca na parede, observando sem intervir? Essa reflexão persiste como um eco instigante, desafiando-nos a reconhecer o poder e a responsabilidade por trás de cada enquadramento e de cada corte. A história se repete em cada frame, cabe a nós discernir entre o espetáculo e a verdade.